Sejam muito bem-vindos à nossa aula, tá? Eu vou iniciar aqui a primeira palavra, tá? A primeira palavra passe. Vai ser ambiental, tá? Digitem lá ambiental para a gente dar a presença depois para vocês. No vídeo, depois vocês vão ver, vai ter um telepromptzinho dessa primeira palavra, tá? Então, só para vocês saberem, a primeira palavra passe. Muito bem. Continuando aqui, vamos falar sobre as determinações das curvas em locais sem dados pluviográficos, tá? Quais são os problemas, vamos por assim dizer, que a gente tem? Frequentemente, tá? A gente tem que determinar as curvas IDF, tá? Onde não tem ponto, né? Onde não tem postos na proximidade, tá? Então a gente tem algumas metodologias para isso. Uma é o método Bell, tá? Que estima a relação entre intensidade, duração e frequência para um local onde existe somente dados de pluviômetro, tá? Baseado em dados de vários continentes. E o método da relação de duração, tá? Que determina uma curva que relaciona a intensidade em função da duração e da probabilidade de ocorrência, tá? Probabilidade igual a 1 sobre o tempo de retorno, estimada a partir de dados da região. E aí a gente tem e estima isso em relação ao nosso local de interesse, tá? Muito bem. Então, pelo método de Bell, ele tem a seguinte equação, que está aí sendo mostrada, tá? A precipitação naquele ponto, né, naquele tempo, para aquele tempo de retorno é 0,35 logaritmo neperiano do tempo de retorno mais 0,76, que multiplica 0,54t elevado a 0,25 menos 0,5 vezes p 60,2, que é uma precipitação de 60 minutos com 2 anos de recorrência, tá? Então essa aí é uma equação que relaciona a chuva intensa, tá? P, tempo de retorno, para T minutos de duração e T anos de recorrência da chuva de 60 minutos, 2 anos de recorrência, tá? Quando existe um posto, uma série curta, a análise de séries parciais permite a estimativa dessa precipitação, ok? Para o cálculo do P62, tá? Ou precipitação de 60 minutos, 2 anos de tempo de recorrência, a gente usa essa equação aqui, tá? 6,69 vezes 10 a menos 3 vezes m vezes n elevado a 0,33, tá? Seguindo essa relação aqui de m e n, tá? Emão entre 0 e 50,8 milímetros e n entre 1 e 80. Quem são? Tá? Na verdade são duas equações, eu tenho essa equação para de 0 a 50 milímetros e de 50,8 milímetros e de 50,8 milímetros a 114,3 milímetros, tá? Muda aqui esse expoente, há um acréscimo de um expoente aqui no nosso M, onde M é a média das precipitações máximas anuais e N o número médio de chuvas, de dias de chuva, tá? Então, com base nas equações do método de Bell, a gente estima a relação IDF em locais que dispõem apenas dados de pluviômetro, tá? Além de ser séries estabelecidas de forma empírica, a subjetividade dessa determinação do que a gente vai chamar de dia de tormenta, tá? E aí o que a gente vai definir isso é uma fragilidade desse método, tá? Por mais que é um método que já se comprovou em alguns momentos funcional, mas tem que ter aquela tarimba de quem trabalha com o método, tá? Exatamente para definir o dia de tormentas, tá? O outro método é o método das relações entre durações, em que Bertone e Tucci, em 93, tá? No livro Hidrologia, Ciência e Aplicação, tá? Deixa eu ver se eu tenho esse livro. Tenho. Esse livrinho aqui, tá? Hidrologia, Ciência e Aplicação, ok? Estão vendo aí? Um livro editado pela ABR Hidro, tá? A BRH, a antiga BRH, a atual ABR Hidro, tá? E esse elemento, esse livro,
traz esse método das relações entre durações, tá? E ele é baseado nas características das relações IDF de postos localizados em diversas partes do mundo, tá? Ele é interessante porque existe essa tendência da curva de probabilidade de diferentes durações manter-se paralelas entre si, e para diferentes locais existe uma acentuada similaridade nas relações entre precipitações médias, máximas de diferentes durações, tá? Então, o que esse método faz é você encontrar encontrar a relação de chuvas de duração diferentes sempre tomando entre elas como base a precipitação máxima diária, tá? E as relações entre durações são obtidas segundo a seguinte expressão, tá? RT1, T2 é a precipitação de duração tempo 1 sobre a precipitação de duração tempo 2, tá? Também você encontra essas informações aqui nos materiais de Faster, tá? De 1957, chuvas intensas no Brasil, e da CETESB de 80, tá? Drenagem urbana, manual de projetos para a cidade de São Paulo, tá? O valor dessas relações, chamado coeficiente de degradação, foram obtidos a partir de estudos do Pfeiffer e calculados pela CETESB. Então, é um outro método também utilizado, ok? E mais recentemente, o Silveira, lá em 2000, apresentou uma equação analítica, tá? Com base em 11 coeficientes de integração. Diga. O que é aquele T1, T2? T1, T2, vamos lá. O T1 é a precipitação de duração T1 e precipitação de duração T2. Ou seja, são tempos diferentes de precipitação. Tá? Eu vou colocar aqui quantos milímetros. É como se eu fizesse uma relação aí, duração de 60 minutos, 40 minutos, tá? Quanto que deu em 60 minutos, quanto deu em 40 minutos, é isso. Tá? É só para vocês entenderem mais ou menos como que eles chegaram nisso, mas o Silveira ele dá uma melhorada nessas equações, tá? Já no caso do Silveira, ele trabalha lá com 11 coeficientes de degradação, tá? E com validade de duração entre 5 minutos e 24 horas, então ele pega já um tempo legal. Que é o que a gente usa na sua grande maioria quando a gente vai trabalhar com IDF, que é para obras, né? A gente vai trabalhar com esses tempos, tá? Não trabalha muito mais do que isso. Assim, os coeficientes da equação facilita manuseio, tá? Principalmente em calculadoras programáveis ou planilhas de cálculo, ok? E a equação é essa, C de 24, ou seja, 24 horas D é igual ao neperiano de 1,5 ln, o expoente, né, de 1,5 ln de ln D dividido por 7,3, onde D é a duração em minutos, tá? Que a gente vai calcular para essa degradação de 24 horas, tá? Que ele chama, tá? Tá nesse material aqui de Silveira, equação para os coeficientes de degradação de chuvas, tá? Da RBH também, do livro da revista da RBH, tá? E algumas comparações também que Negrini e Ramos fizeram lá nas equações de chuva de Joinville, tá? Além desses métodos, ele também pode utilizar o método das isonas, de Robin e Peiter, metodologia proposta por Damé em 2001, tá? E que está bem explicada nesse trabalho de Gonçalves, de 2011. Essas determinações em chuvas locais sem dados pluviográficos, turma, eu estou passando muito por cima, porque ele é muito mais detalhado para se vocês forem trabalhar mesmo com pesquisa, e aí vale a pena, tá, vocês pegarem todos esses trabalhos que eu comentei e darem uma estudada, ou seja, um material a mais para vocês lerem, tá, para entenderem melhor essas equações para corrigir. Porque o normal do dia a dia de trabalho nosso, a gente raramente vai construir um IDF, a gente trabalha com os IDFs já existentes, tá?
Exemplo, vocês vão trabalhar, vocês não vão procurar dados de pluviográfico para construir o seu IDF, vocês vão ter um IDF de Campo Grande e vão trabalhar com o IDF de Campo Grande, tá? Não sei se eu estou me fazendo entender. Esse pedaço da matéria aqui é um pouco mais de conhecimento para vocês, tá? Para aqueles que desejam trabalhar com pesquisa ou fazer correções no IDF, por exemplo, da cidade de Campo Grande, queira trabalhar com isso. Isso daí são alguns métodos que a gente poderia estar utilizando para tentar dar uma melhorada no que a gente tem já de informação. Para aqueles que ficam sempre preocupados e desesperados, vai cair na prova, professor? Não vai, tá? É um material a mais para vocês ficarem sabendo, ok? Vou fechar aqui com interceptação de água de chuva, tá? Isso aqui é um materialzinho legal que a gente finaliza, de certa forma, o assunto de precipitação para a gente já começar com os exercícios, tá? Então, o que é? Interceptação de água de chuva, quando a gente fala isso, é a retenção dessa água antes dela atingir o solo, tá? Ela pode ocorrer tanto a interceptação nas folhas como em rochas expostas, rochas impermeáveis expostas, tá? Imagine uma rocha muito antiga, uma grande pedra muito antiga exposta, que tem uma cava, né? E quando chove fica uma poça ali dentro dela. Aquilo é considerado uma interceptação, tá? Mas isso são casos muito raros, tá? O mais normal é a interceptação pela vegetação, ou seja, a vegetação intercepta uma parte da água precipitada e ela não atinge o solo. Por que é importante a gente saber um pouquinho sobre interceptação? O interessante da interceptação está exatamente na questão de vocês enxergarem, tá? A importância do tipo de vegetação ou a influência que a vegetação tem no processo de escoamento, tá? Dentro de uma bacia hidrográfica, tá? Ela ocorre nas folhas da cobertura vegetal, caules, ramos, material vegetal em decomposição sobre o solo, que a gente chama de serrapilheira, tá? Não é um nome muito comum para vocês, serrapilheira, tá? Mas o que seria serrapilheira? Imagine quando vocês entram numa floresta, numa mata, muitos de vocês já devem ter ido pescar ou acampar e passaram por isso. Aquela camada de folha, galho quebrado, que fica ali em volta, entre as árvores, aquilo a gente chama de serrapilheira, tá? Ou depressões impermeáveis. Aí as depressões impermeáveis são as rochas impermeáveis com certas depressões, ou cavas, que acabam virando bacias ou pequenas piscinas, né? Dessa água que não penetra, ou seja, é uma água que vai ser interceptada, mas ela não vai ser infiltrada, nem vai ser escoada, tá? E ela vai retornar ao ciclo pela evaporação. A água retida por interceptação fica disponível apenas para evaporação. Então, o principal efeito dessa interceptação é aumentar a evaporação e reduzir o escoamento. Então, se eu fortalecer um aumento da interceptação de uma bacia, eu automaticamente estarei reduzindo o escoamento superficial e melhorando a evaporação na região, tá? Ou seja, aumentando o vapor d'água, né, a umidade naquela região. Isso é um fator. Ela tem um papel importante no balanço hídrico de florestas, especialmente regiões úmidas, com muitos dias chuvosos no ano, tá? No qual a evaporação em áreas de floresta é normalmente maior que áreas campo-pastagem. E isso é fato. Nós vivemos aqui numa região de campo e pastagem, de uma certa forma, tá? Estamos na área urbana, mas o nosso redor na sua grande maioria, campos e pastagens, e a gente está passando por uma época de grande seca. Tá? Então isso aí a gente já tem isso como um fato e a gente percebe isso. E se a gente for olhar lá na Amazônia, né, você tem uma grande floresta, tem uma floresta enorme lá, e aí o que você tem lá? É úmido, é abafado, né, como o pessoal fala, é quente e úmido, é quente e abafado, é uma panela de pressão. E é exatamente por causa disso, porque a floresta em si, ela intercepta, desculpa, turma, uma grande parte
grande parte, perdão, uma parte da precipitação e já evapora. Então, ali naquele local eu sempre vou ter uma umidade, né? A minha umidade é sempre maior do que o que a gente está vendo aqui no Centro-Oeste. Como que a gente mede isso, tá? A gente vai medir a interceptação coletando a chuva em alguns pluviômetros colocados embaixo dessa minha vegetação, tá? Alguns pluviômetros acima da vegetação ou ao lado da vegetação, tá? E não só. A gente também mede a quantidade que atinge o solo escoando pelos troncos, tá? Então, em volta do tronco, a gente coloca uma calha ao redor do tronco, coletando em um reservatóriozinho, tá? Em alguns pontos ali em volta. Então, o que a gente tem aqui é isso aqui, tá? Então, vocês podem ver, eu tenho um pluviômetro fora da região de mata, alguns pluviômetros em volta da mata, tá? Em volta aqui entre as árvores, e alguns coletores dos troncos, porque a precipitação que cair, tá? A precipitação que cai aqui na minha folhagem, tá? Que é interceptada, ela pode escoar aqui pelo tronco e depois cair aqui no meu solo. Pode passar por entre as folhas e cair aqui no meu pluviômetro que fica entre as folhas. Como pode ficar nessa massa verde aqui da árvore, da vegetação, perdão, dizendo, né, porque não é só árvore, e posteriormente evaporar, tá? Então, é dessa forma que a gente coleta. E claro que a gente vai fazer uma análise de todas essas informações, né? A precipitação P, a precipitação entre folhagens a gente chama de PD e a precipitação de tronco, né? Aquela que escorre pelo tronco, PT, tá? Então a gente tem a precipitação total, aquela que atinge o solo passando diretamente entre as aberturas das folhas, ou que respingam nas folhas, a gente chama de precipitação interna, ou PD. E o que escoa pelo tronco, a gente chama de PT, tá? Ela é parte da água retida pela vegetação que não atinge o solo, tá? E nem como escoado pelo caule. Então, a minha lâmina interceptada, ou seja, a quantidade de precipitação que eu vou interceptar, ou seja, que não vai fazer parte do escoamento, e é aí que essa equação é importante, é onde eu vou determinar o quanto dessa minha água não fará parte do meu escoamento, tá? O quanto que a minha massa verde está segurando, tá? É a precipitação total em milímetros, menos a precipitação interna média e a precipitação escoada pelos troncos. Simplesmente fazendo essa conta, tá? Então, isso daí é o que eu estou interceptando. Uma coisa só que a gente tem que entender é que a precipitação interna tem grande variabilidade espacial em função da cobertura heterogênea das copas, tá? Então, como é que eu defino o meu PD, né? Aquela precipitação das copas? A gente tem que fazer uma distribuição dos pluviômetros ali de forma igualitária, com o máximo possível, tá? Para conseguir abranger uma maior área possível, tá? É claro, tem aí as suas falhas, do mesmo modo que a gente tem as falhas de como que eu vou determinar a quantidade de pluviógrafos ou pluviômetros dentro de uma bacia, tá? Então, para que ela seja necessária, a gente tem que usar um grande número de pluviômetros espalhados aleatoriamente abaixo das copas. E o escoamento ao longo dos caules também é altamente variável, tá? Então a gente tem que também instalar o máximo possível em várias, tá? Árvores de formatos e tamanhos diferentes para obter um valor médio confiável, tá? Essa capacidade de interceptação vai depender também da característica da minha precipitação, ou seja, intensidade, duração e volume, característica da vegetação, tá? Tipo de folha, ângulo das folhas, formato das folhas,
tipo de folha, né? Quando eu falo de tipo de folha, se é mata, se é gramínea, se é cultura, né? Condições climáticas, ou seja, se eu tenho muito vento, essa minha capacidade de interceptação é bem diminuída, porque o vento vai chacoalhar as folhas e, consequentemente, vai derrubar essa água ao solo, tá? E épocas do ano, por exemplo, outono, a capacidade de interceptação é quase nula, tá? Por quê? As nossas árvores, nas suas grandes maiorias na época do outono, perdem suas folhagens, então eu não tenho folha para interceptar. E a interceptação de caule ela é muito pequena e ela, com o tempo, tende a chegar a uma parcela ou no solo, tá? Então, aí esse é o caso. Aonde que é mais importante a gente estudar a interceptação? Em bacias que predominam chuvas de baixa intensidade, tá? Onde a evaporação ocorre durante o próprio evento chuvoso, ou seja, eu tenho uma chuva pequena, baixa intensidade, durante o próprio evento, enquanto está chovendo, como ela é de baixa intensidade, às vezes eu tenho um local está razoavelmente quente, eu já vou tendo um processo, vai ocorrendo o processo de evaporação antes mesmo do próprio evento chuvoso finalizar, tá? Em regiões em chuvas mais raras e mais intensas, esse papel é muito pequeno, ou seja, não tem tanta importância. Só para vocês terem uma ideia, prados, campos e pastagens são responsáveis entre 5 a 10% da interceptação da precipitação anual, tá? Ou seja, se eu tenho um local com 1.200 milímetros anuais de precipitação, eu posso, coletados ali no meu pluviômetro, eu posso dizer que, se for de pastagem, até 10%, digo que 120 milímetros nunca tocou o solo, nunca virou o escoamento superficial, tá? Esse é um dado importante. Bosques espessos, perto dos 25% da precipitação anual, tá? E uma forma da gente analisar é representar parte aérea da vegetação como um reservatório, tá? Que ele recebe essa água da chuva e tem uma capacidade máxima, né, de armazenamento. E após a chuva, esse armazenamento é evaporado, tá? Tanto após ou até dentro do próprio evento, ok? Muito bem. Se a gente considerar uma análise de dados de chuva diário, a lâmina interceptada durante um evento de chuva, ela pode ser baseada com o valor do índice de área foliar da vegetação, tá? Então esse índice de área foliar da vegetação é um índice que a gente tem que faz mais ou menos uma relação entre a área da folha e a área da copa, tá? E já é razoavelmente já tabelado por vários pesquisadores. Então o que a gente tem é o seguinte: o SC é a capacidade de interceptação da vegetação, tá? SE é a capacidade de interceptação específica, que é um parâmetro, valor está entre 0,1 e 0,7, e o IAF é o índice de área foliar, tá? O índice é uma relação entre as áreas das folhas, né, ou seja, todas as folhas de uma determinada vegetação e a área do solo, tá? Então o que os pesquisadores fizeram para determinar o IAF de vários tipos de cultivos foi pegar, vamos dizer, uma árvore, pegar todas as folhas da árvore que tinha, verificar qual que era aquela área e qual era a relação com a área em metro quadrado do meu como é que a gente fala? Projeção da minha copa, tá? Então se a gente tem um IAF igual a 4, a gente significa para cada metro quadrado de área de solo, né, de projeção da copa no solo,
eu tenho 4 metros quadrados de folha, tá? Mais ou menos é isso que, mais ou menos não, é isso que é o índice de área foliar, tá? Então, em dados de literatura, a gente tem valores entre 1 a 3 para campos e pastagens, 5 a 9 para floresta, e valores de 0 para quando a gente está preparando o solo em cultivos até 6 em meses de desenvolvimento máximo no nosso cultivo, um pouco antes do processo de colheita, tá? Porque no processo de colheita também há uma perda foliar. Aqueles que já ouviram falar um pouco sobre tanto colheita do milho, colheita da soja, por exemplo, dois casos clássicos que a gente tem no estado e que a gente conhece ou já ouviu falar. Um pouco antes de você chegar no processo da colheita, você tem uma secagem, passa a ser em alguns casos até dessecante nas folhas, para que facilite o processo de colheita pelas máquinas, tá? Pelo processo mecanizado. Então, quando ele fala de 0, é quando eu estou com solo nu, onde eu passei a gradil e deixei o solo totalmente exposto, então não tem interceptação nenhuma. E o índice 6, quando ele fala desenvolvimento máximo, um pouco antes do processo de colheita, tá? Então aqui a gente tem alguns casos, tá? Florestas, o IAF média de 6, campos e pastagens 1,7, culturas agrícolas anuais 3,6, savana 3, tá? Um outro pesquisador coloca para nós esses valores de IAF, tá? E aqui de acordo com cada um dos pesquisadores, onde eu tenho coníferas é 6, floresta decídua 6 ou mais, soja irrigada 7,5, soja não irrigada 6, floresta amazônica de 6 a 9,6, e aí depende de qual é o tipo de vegetação, né? Na floresta amazônica eu posso ter árvores com folhas pequenas ou aquelas folhas grandes, né? Plantações um pouco mais baixas, mas com folhas muito grandes, e aí a gente acaba aumentando para 9,6. A pastagem na Amazônia, na época de estiagem, meio, na época úmida 3,9, savana africana 1,4, o nosso cerrado na estiagem de 0,4 e na época úmida 1, ou seja, a gente vê que o nosso cerrado sofre bastante, né? Já que o índice foliar dele é bem pequeno, então consequentemente a gente também tem uma baixa interceptação. Tá? Aqui um exemplozinho, não era para aparecer esse aqui, vai perder um pouco aí o de vocês, mas eu vou ter que dar, saiu aí para vocês, já vou arrumar, tá? Só pra gente não perder isso aqui. Tem que fazer as coisas aqui. Vamos lá, vamos lá. Vocês ainda estão vendo a tela? Só para tirar uma dúvida. Estão vendo a tela ainda, né? Sim. Ótimo. Só corrigir ali pra gente não perder aí o fio da meada. Tá? Então vamos lá. Um exemplo a gente tem aqui, ó, um evento de chuva de 15 milímetros e de 4 horas de duração atinge uma bacia com cobertura vegetal de florestas. Qual é a parcela da chuva que é interceptada? Tá? Considerando que a gente tem aí um SE igual a 0,2 milímetros. Então a gente vai, primeira coisa, a gente vai ter que fazer uma relação entre o índice de área foliar e o volume interceptado, considerando essa interceptação de capacidade específica de interceptação de 0,2 milímetros, e considerando que o IAF da floresta é igual a 6, né? E isso a gente tira daquela nossa tabelinha lá. Tá? A capacidade dessa interceptação calculada
SC igual a SE vezes IAF, ou 0,2, né? Capacidade específica de interceptação, vezes o índice foliar. Me dá 1,2. O que eu tiro daqui? Que a capacidade de interceptação é de 1,2 milímetros. É isso daí, é o que eu respondi. A minha floresta tem uma capacidade de interceptação de 1,2 milímetros. Então, se choveu 15 milímetros no meu local, ele passou dessa capacidade, né? Ele é maior do que 1,2, então a gente reduz desses 15, 1,2, a gente tem 13,8 milímetros. O que isso quer dizer? 13,8 milímetros tocam o solo, eles vão fazer parte do escoamento superficial, tá? 1,2 é a nossa capacidade de interceptação nesse caso, então realmente eu não vou ter essa água no escoamento superficial, ok? Então isso aí é mais ou menos o que eu queria dizer. Então vamos agora para os exercícios. Até agora tá tudo bem, turma? Então vamos para os exercícios da nossa aula. Né? Esses exercícios fazem parte do... são exercícios do nosso capítulo 3 de precipitação e interceptação, tá? Até o final desse exercício aqui, eles vão fazer parte do material, tá? A ser utilizado para a nossa prova, tá? Como já ficou acertado em comum acordo com todo mundo, nossa prova é dia 22 de outubro, após o Integra e após aquela semana de recesso da instituição, tá? Vocês têm aí um bom tempo, né? Tem quase um mês aí, né? Uns 20 e tantos dias até a prova. Façam os exercícios, resolvam. Tendo dúvidas, mandem mensagem no Classroom, mandem mensagens no WhatsApp, mandem e-mail para mim, tá? Professor, não estou entendendo, olha, eu estou aqui revisando tudo que foi dado até agora e um exercício me deixou em dúvida. Vamos conversar, tá? Eu não quero ninguém chegando no dia da prova. Ah, professor, eu fiquei com dúvida, mas não lhe perguntei. Isso eu não quero, tá? Então, esse é o papel. A gente está aprendendo, né, a conviver com essa questão do EAD, e isso não muda muito do dia a dia nosso das aulas presenciais, tá? Porque eu faria a mesma coisa em sala de aula, daria para vocês as aulas e os exercícios. E aí depois vocês deixam de passar na minha sala, não tiram dúvida e chega na prova e entra em pânico. Então não quero isso, tá? Sendo presencial ou sendo ensino em EAD, vamos ter essas responsabilidades compartilhadas. Eu, de tirar sempre as dúvidas de vocês, que eu acho que eu não estou falhando até agora, né? Com exceção dos dias que eu tive que parar por causa da operação. Mas eu quero que vocês também façam a parte de vocês, de estudarem, de se preocuparem, buscarem informações. Professor, me interessei por aquela coisa, estou a fim de trabalhar com isso. Vamos conversando, tá? É esse que é o papel. Então vamos lá, exercício 1. A prefeitura de uma cidade está sendo processada por um cidadão cujo carro foi arrastado pelo escoamento de água sobre a rua durante uma chuva. Acho que a gente já viu isso em algumas cidades brasileiras, inclusive a nossa. Ele está acusando a prefeitura de subdimensionar a galeria de drenagem pluvial localizado sob a rua. A chuva medida durante aquele evento em um posto pluviográfico próximo teve intensidade de 150 milímetros/hora, duração de 40 minutos. Considerando vale da curva IDF de Porto Alegre, tá? Comente sobre a possibilidade desse cidadão ser indenizado, tá? E para ajudar a decisão vou mostrar aí as curvas IDF de Porto Alegre. Então essas são as curvas IDF de Porto Alegre, tá ok?
Então aqui a gente tem tempo de retorno de 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos, tá? Tempos de duração de 0 a 120 minutos, tá? E intensidades máximas que vão de 0 a até um pouco mais de 200, 210 milímetros hora, ok? Então vamos lá, vamos resolver. Para duração de 40 minutos, a intensidade da chuva com tempo de retorno de 100 anos é de 95 milímetros hora, tá? Então, duração de 40 minutos, a intensidade da chuva com tempo de retorno de 100 anos é de 95 milímetros hora. Então, eu estou pegando o pior caso. 100 anos, duração de 40 minutos, porque a gente teve lá 150 milímetros, né, em 40 minutos. Então, peguei 40, peguei TR de 100, tá? E aí, ó, é isso aqui que eu olho, ó, só pra vocês entenderem, tá? TR de 40, ou TR de 100, 40 minutos, vim aqui, pum, bateu, intensidade 95, tá? Então, como a nossa intensidade foi lá, era de 150 milímetros hora em 40 minutos, tá? Com certeza o tempo de retorno é muito maior. Para eu ter essa mesma intensidade, eu tenho que ter uma curva de tempo de retorno muito maior, tá? E, de uma certa forma, é um evento muito raro. Uma outra coisa que a gente pode colocar aí, tá? É que a gente trabalha com tempos de retorno de 2 a 50 anos para drenagem pluvial, levando em consideração área com construções, uma via expressa de escoamento, uma via de escoamento urbano, né, onde passam muitos carros, tem hospitais ou postos de segurança como bombeiros perto, né? Então, dependendo do tipo de obra que tem ali, o nosso TR para o dimensionamento vai lá de 2 a 50 anos. Se a gente fizer essas análises de 2 a 50 anos, eu vou pegar aqui um exemplo. TR de 2 com 40 minutos, eu tenho 40 milímetros hora, tá? Se eu pego um TR maior, tá aqui, ó, TR de 5, que é o mais normal que a gente tem. A gente tá trabalhando aí com 55 milímetros hora. Se eu trabalhasse com TR de 50, eu estaria lá com 85, 88 milímetros hora, tá? Ainda assim, são valores inferiores ao valor que ocorreu no local. Então, o que acontece é o seguinte, eu dimensionei a minha drenagem pluvial na realidade de uma obra, que vai lá de 2 a 50, ou seja, vai depender, é claro, aí a gente teria que pegar o exercício e olhar ele, com o caso, né, e olhar ele com mais calma, qual era a região, se era uma região com bastante tráfego, tinha construções, se tinha hospital, bombeiro, defesa civil, o que tinha ali perto, para a gente definir aí qual é o nosso tempo de retorno. Mas independente, fazendo uma análise dentro dessa faixa de 2 a 50 anos, todas as intensidades máximas que a gente tinha de projeto para fazer o dimensionamento foram inferiores a 150 milímetros ano. Então, essa chuva de 150 milímetros ano foi uma chuva atípica, fora daquilo que a gente que a gente utilizou para o cálculo. Então, como é atípico, a prefeitura não tem culpa. Então, infelizmente, aquele morador vai ficar sem o carro, não vai conseguir indenização. Mas vamos supor que foi uma chuva de 30 milímetros hora, dentro dos 40 minutos. Aí sim a prefeitura poderia ser culpada. Por quê? O nosso TR de 2, a gente viu lá que é 40 milímetros. E aí eu teria uma chuva inferior ao projetado, então com certeza, se a chuva inferior causou a inundação, é porque está mal dimensionado. Não foi dimensionado dentro das normas e as regras que mandam, preconizam tanto o plano diretor de drenagem urbana quanto as normas brasileiras de dimensionamento de drenagem urbana. Tá?
Então, nesse caso específico, ele não vai ser indenizado. Infelizmente, aconteceu um acaso. Tá? Número 2. Utilizando a mesma curva de Porto Alegre do exercício anterior, eu quero determinar para o posto pluviográfico da curva qual a intensidade da chuva com duração de 20 minutos que tem 10% de probabilidade de ser igualada ou superada em qualquer ano em Porto Alegre. Oh, peraí, professor, mas aí como é que eu calculo? A minha curva de DF trata de intensidade, tempo e tempo de retorno. O senhor está falando em probabilidade. Aí vem como se calcula. Vamos lá. O que a gente tem que calcular? A chuva com 10% de probabilidade para ser igualada ou superada tem um período de retorno de que forma? Por essa equação. Tempo de retorno é o inverso da probabilidade. Tá? Então, TR é 1 sobre 0,1 ou 10 anos. Né? Ou 1 sobre 10% dá 10 anos. Então, se a gente olhar aqui, a gente falou em 20 minutos, né? Deixa eu voltar só no exercício que eu não me lembro agora, desculpa, 20 minutos, tá? Então vamos olhar aqui na nossa curva, 20 minutos. Então vamos lá. Eu tô no TR de 10, que é esse aqui, e 20 minutos. Então eu tenho aqui 20 minutos com um TR de 10, que é este daqui, 20 minutos, TR de 10, ó. Tá? Então, aqui no nosso caso, eu vou ter uma intensidade de 95 milímetros/hora. Tá? Olha lá. Curva TR de 10, uns 20 minutos, 95 milímetros/hora. Ok? Então, essa é a nossa intensidade, que é o que eu iria utilizar para um dimensionamento. Vamos para o exercício 3. Na tabela abaixo, apresenta as vazões máximas registradas durante 19 anos no Rio dos Patos, em um posto fluviométrico localizado em Prudentópolis, no Paraná. Utilizando as probabilidades empíricas, determine a vazão de 10 anos de tempo de retorno nesse local. Então o que a gente tem aqui, ó, essa tabela aqui, para vocês não ficarem, não entenderem bem, ó, ela começa aqui, tá, ó, e ela continua desse lado, tá? Só isso, tem aqui os 19 anos. Então vamos lá. A série é colocada em ordem decrescente de vazões máximas. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer, né, utilizando a probabilidade de determinar a vazão do tempo de retorno de 10 anos, ou seja, eu quero saber, eu quero calcular o TR, tá? Eu vou pegar essas tabelas, eu vou gerar o TR delas, tá? Vários TRs, e vou achar o TR de 10 anos e daí automaticamente eu vou ter minha vazão. Para eu fazer isso, quando eu estou querendo vazão máxima, eu faço eu pego aquilo que eu tenho ali, o anual, ou seja, qual a vazão máxima de cada ano, né? E vou classificar em ordem decrescente do maior para o menor. Então, vazões máximas, ordem decrescente. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, do ano 37, 45, então vocês percebem que os anos já não estão mais em ordem. O que está em ordem crescente é a vazão máxima. Vai do 305 ao 46,7 metros cúbicos por segundo. Após isso, cada ano vai receber um índice I. Então, eu vou criar uma coluna aqui, que eu coloco o primeiro ano índice, ordem 1, ordem 2, 3, 4, assim por diante. A cada ordem está associada uma probabilidade. Tá? Então, a probabilidade é I dividido por N mais 1, onde N é o número total de anos. Então, essa probabilidade vai indicar a chance da vazão ser igualada ou superada. De novo, eu gero aqui uma nova tabela, uma nova coluna, onde aqui vai estar essa equação, ou seja, aqui vai estar 1 dividido por, são 19 anos, então é 19 mais 1, 1 sobre 20, dá 5%, e assim por diante. Tá? Então aqui vem de 5 a 95%. Como eu sei que o período de retorno é o inverso da minha probabilidade, então eu venho aqui e crio aqui a tabela de tempo de retorno. Então aqui eu
Eu sei que aqui eu tenho um TR de 20, TR de 10, 6,7, 5 e assim por diante. Muito bem, o que me interessa não é o tempo de retorno de 10 anos? Então tá aqui. A vazão de 10 anos de tempo de retorno é 250 metros cúbicos por segundo. É simples, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então fica bem facinho da gente determinar, ok? Muito bem, exercício número 4, eu tenho uma tabela que apresenta vazões mínimas, observando o rio Piquiri em Itaporã, no Paraná. Utilizando as probabilidades de novo empíricas, determina a vazão mínima com TR de 5 anos, tá? 5 anos de tempo de retorno. Então tem uma tabelinha de novo, ó. Tem aqui. Professor, Oi. desculpa te interromper. Não, à vontade. Eu fiquei com uma dúvida no exercício anterior. No primeiro item eu coloco 1 sobre 19 mais 1, que é N é o ano, né? São 19 anos que eu estou estudando. Isso daqui, onde eu coloco. Esse 1 sobre o número de anos mais 1 é aqui, ó. Tá? É na coluna de probabilidade. Tá? Como é que eu faço? Eu não tenho a ordem aqui, 1, 2, 3, até 19. O que vai estar nessa célula aqui? Essa célula aqui, tá? É igual a 1 dividido por 19. Travou pra mim, professor. Hã? A sua tela de apresentação travou pra mim. Tá entre os dois, entre exercício. Aí, agora tá aparecendo. Tá. Então, tá vendo aqui, ó? Aonde, nessa célula da probabilidade aqui, eu tenho essa equação aqui, ó. É 1 dividido por 19 mais 1. Porque, na verdade, ó, esse é é a última ordem, tá? Esse N aqui é o número de anos ou a última ordem mais 1. Então, fica igual a 1 sobre 20, que é igual a 0,05, né? Que é o 5%, não é isso? Aham. Ok? Também. Aí, pro segundo, porque eu coloquei a ordem 2, eu faço 2 sobre Isso. 19 mais 1. Exatamente. E assim por diante. Tá? No Excel, vamos pôr aqui, tá? Isso aqui a gente tem A, B, C, D. Aqui 1, 2, 3, né? Lá do Excel. Como que ficaria essa equação aqui? P é igual a A. Perdão. Deixa eu olhar aqui direitinho para não falar. É B2 dividido por B. Agora tem que contar, né? 1, 2. Acho que é B20, tá? Já vou explicar por que eu estou colocando esse cifrão aqui. B20 mais 1. Tá? Por que eu coloco isso aqui? Porque na hora que eu arrastar aqui no meu Excel, ele vai substituindo esse B2 para B3, B4, B5 e esse aqui ele mantém o mesmo. Tá? Isso aqui é como a gente faz no Excel. Certo? Beleza, obrigada. Nada, querida. E ó, vocês todos estão muito mais do que autorizados a me interromper, tá? Esse é o papel nosso, tá? Não é eu falando 100% e vocês ficar só olhando, não. Tá? Eu quero que vocês participem, estejam à vontade, tá? Muito bem. Agora a gente terminou aqui, vamos falar do 4. O 4 tem uma variantezinha. Lá eu queria saber a probabilidade de vazão máxima. Aqui eu estou falando de vazão mínima. Máximo e mínimo é tudo igual como resolve. Com exceção da primeira coisa que é feita. Tá? Vazão máxima, precipitação máxima. Sempre que eu for trabalhar com máximos, eu vou classificar em ordem decrescente. Quando eu falo em mínimas, eu vou classificar em ordem crescente. Tá? Ou seja, o processo é o mesmo, o modo de cálculo é o mesmo, a única coisa que muda é como eu vou classificar, tá? A minha tabela. Então, eu peguei minha tabela, classifiquei ela, tá? E aí vocês podem ver, ó, vazão máxima de 70 a 320, ou seja, inverteu aquela, né? Antes era de 320 aqui não é vazão máxima, turma. Vazão mínima. Tá? Tá vendo? Até o professor na hora de fazer, ele faz errado. Então vai. Aqui é a mesma coisa. 1 sobre N mais 1
E aqui o TR, que é o inverso disso aqui. Ele está pedindo um tempo de, se eu não me engano, é um tempo de 5 anos, né? Tempo de retorno de 5 anos. Eu não tenho, tá? O que eu tenho aqui é tempo de retorno de 5,75 e de 4,60. O que eu faço aqui é uma interpolação, tá? Eu fazendo a interpolação, eu sei que a vazão mínima, tá? Mínima. Ô, caneta que às vezes não funciona. Vazão mínima de tempo de retorno de 5 anos, ou TR de 5, vai ser a interpolação desses dois aqui, que é 107,85 metros cúbicos por segundo. Tá ok? Exercício 5. A gente fez um exercício parecido, ou mostra um exercício parecido durante a aula. E aqui a gente vai tentar de novo, eu vou só pontuar a resolução, tá? Muito do exercício do modo de cálculo, que é por polígono de Thyssen, aqui só tem os passo a passo, vocês vão literalmente já trabalhar com a resolução da equação, tá? Então, fazer o traçado dos polígonos de Thyssen para determinar a precipitação média anual da bacia Ribeirão Vermelho, apresentado nessa figura aí. Após fazer o traçado, indicar o procedimento para a determinação da chuva média anual, considerando os dados do posto pluviométrico que está aqui. Então, eu tenho aqui uma bacia, tá? Eu tenho P1 aqui, P2, dentro da bacia eu tenho posto 2, posto 5 e 4, e fora da bacia todos os outros postos pluviométricos, tá? E aqui eu tenho as precipitações anuais de cada posto, tá? Muito bem, como é que eu faço o polígono de Thyssen? A primeira coisa que eu vou fazer é unir, tá? Eu vou desenhar os polígonos, eu vou unir todos os postos, definir as áreas de influência de cada posto pluviométrico, depois calcular a fração representativa desta área de influência do posto pluviométrico com a área total da minha bacia e calcular a média ponderada dessa chuva, né, com base nessas frações de área. Então, aqui eu tenho minha bacia e aqui eu tenho o meu. Então, o que eu fiz aqui, turma, ó, eu uni os pontos, tá? Normalmente, para ficar fácil, a gente pega os pontos internos da bacia e a gente une entre eles, tá? Então, eu uni o P2, quem é o mais próximo do P2? P1, P3, P4, P5, P6. Professor, eu vou unir com P8? Não, ele não está próximo. Tá? P8 está mais próximo de P5. Eu vou unir com P10? Não, P10 está mais próximo aqui do P4. Então eu não vou unir. Tá? Tá muito longe aqui para eu fazer essa união. Da mesma forma que o meu P4 e o meu P5 também não vão unir lá com P1. Tá? Aí eu faço todas essas uniões e crio essas linhas pontilhadas. Isso aqui, se a gente fosse fazer... existem plugins dentro do QGIS que já calcula o polígono de Thyssen, tá? E determina as áreas de influência de cada posto, porque você vai indicar lá aonde estão os postos pluviométricos, tá? São pontos, né? Então você marca os pontos dentro das os pontos dos postos pluviométricos ortorreferenciados vão estar ali dentro do seu mapa, né? No seu shape. Você marca e esse aplicativo, esse app, né? Dentro do próprio QGIS faz o seu polígono Thyssen e indica qual é a área representativa e as áreas de... como é que fala? As frações de áreas de cada posto. Tá? Ele faz isso automático. Se fosse na mão, a gente ia desenhar isso tudo. Na posteriori, de eu ligar todos eles aqui, eu defino as áreas, e aí que vem a primeira questão. Tá? Eu vou desenhar aqui rapidinho e depois eu explico. Tá?
E agora vou dar um zoom para explicar lá para vocês. O que acontece é o seguinte, eu não tenho essas linhas tracejadas aqui, eu corto uma linha perpendicular a essa linha tracejada, tá? No meio dela. Aonde elas se tocam, tá? Aonde elas se tocam, a gente vai unindo elas. O que acontece é, a minha estação P2 está dentro dessa delimitação. Então, esta é a área de influência do posto pluviométrico P2. O posto pluviométrico P3 está aqui. Essa aqui são as linhas. Só que a área de influência é só essa que está dentro da bacia, tá, turma? Da mesma forma que a área de influência do P1 é só esse pedacinho aqui. De P6 é esse pedacinho aqui. De P7 é esse trequinho aqui. De P8 é esse pedacinho aqui. P10 esse pedaço. P4 esse. P5 esse. P9 aqui um pedacinho de nada, tá? Eu não lembro se eu considerei um pedacinho de nada ou se eu considerei zero, tá? Mas é só para vocês entenderem como é que determina as áreas. Muito bem. E aí, eu cheguei a essa nova tabela. Muito bem. Posto pluviométrico P1, a precipitação de 703,2, a área de influência dele é de 10 km². Eu pego a área total, ou seja, isso aqui é a área total da bacia, 188 km². Eu pego isso aqui, divido por isso, eu tenho a fração da área, que eu chamo de KI, tá? E eu determino a fração de área de cada um dos postos pluviométricos. Se eu não me engano, era P2, P4 e P5. Consequentemente, ó, P2, P4 e P5 são as maiores frações de área, porque são os que têm maior área de bacia dentro da sua área de influência, tá? Então vamos lá. Então vamos calcular. A precipitação média vai ser a precipitação anual vezes essa minha fração da área total. Mais a outra precipitação média vezes a fração, mais a outra precipitação média. É um somatório da precipitação média do meu posto vezes a fração da minha área. Calculando isso tudo, eu tenho que a precipitação média da minha bacia pelos polígonos de Thyssen é de 790,88 milímetros. Tá? Então essa é a precipitação média que a gente vai utilizar nos nossos cálculos. Tá? Até aí tá tudo bem, né, turma? Exercício 6. Esse aí é um pouquinho mais fácil porque eu já dou a fração. Aquele ali era para explicar mais ou menos como é que a gente calcula, como que a gente desenha aqui já com os valores de fração. Então, numa bacia hidrográfica influenciada pelos postos P1, precipitação, né? P1, P2, P3 e P4, cujos valores de precipitação anual média são respectivamente 950, 850, 900 e 800, registra-se uma precipitação anual média ponderada de 845 milímetros. Sabendo que os fatores de ponderação dos postos são respectivamente 0,15 para o posto 1, 0,35 para o posto 2 e 0,45 para o posto 4, e que a área de influência do meu posto 3 é 22 km², qual que é a área da bacia? Pô, professor, eu achei que a gente estava mexendo com precipitação, eu estou a fim de saber a precipitação média. Aqui é um modo que a gente tem, ou seja, vocês aprenderem que toda equação ela tem vários vai e voltas, né? E tem vários modos de solução. E aqui a gente vai decidir a área. Então, através de um polígono de Thyssen, a precipitação ponderada calcula-se por somatório da precipitação do meu ponto vezes o meu fator, né, de área, que é a área do meu posto dividido pela área total. Então eu tenho aqui, o somatório eu tenho do primeiro 950 vezes 0,15, do segundo 850 vezes 0,35, do terceiro 900 vezes, aqui eu tenho 222, que é a área de influência do meu posto
3 sobre a área total, que é o que eu quero saber, mais 800 vezes 0,45, que é o K4, tá? Sabendo que a precipitação média é 845. Calculando isso aqui, eu tenho que minha área total é de 440 km², ok? Isso aqui tinha que aparecer antes, né? Nada como a gente lembrar do que a gente tem que corrigir depois, tá? Isso aqui depois eu vou corrigir para deixar para vocês. Muito bem, exercício 7. Dado uma série de dados hidrológicos de precipitação, quero que vocês calculem a precipitação em 1981, que está aqui, ó, não tenho essa precipitação, né? No posto C, pelo método da ponderação regional, levando em consideração que as estações estão próximas. Muito bem. Então, vamos lá calcular, né? Eu quero saber exatamente aqui meu posto C. Então eu tenho lá a minha tabela, eu calculo a média, tá, de cada estação, tá? Então tem estação A, B, C e D. A média com os dados que eu tenho, tá? Eu calculo sempre essa média com os dados que eu tenho. Então, para eu determinar a precipitação desse meu posto 3, né, o meu C, né, então como se esse fosse o 1, 2, 3 e o 4. Então, a precipitação que eu quero saber para colocar aqui do meu posto 3 é 1/3 de XI/PY1 mais X2/PY2 mais X4/PY4. Quem é o PYN? Tá? É YM sobre XMN. Tá? E aí eu tenho essa equação aqui. Quem é YM? Tá? Quem é YM3? Tá? Que é o que a gente está querendo saber. O nosso YM3 é a média daquele posto que eu quero saber. Tá? Então, daqui vem essa informação. É da média do posto que eu quero saber. Quem é o meu XM? Porque eu tenho 1, 2 e 4, né? Porque o terceiro não tem exatamente o que eu estou querendo achar aqui. O meu X vai ser quem? A média do meu 1. No mesmo modo que o 2 é a média do 2. E do 4 é a média do 4. Tá? Quem são esses valores? X1, X2 e X4. X1 é no ano que eu quero saber, que eu quero preencher a falha. Então, o meu X1 é a precipitação naquele ano. X2, ó, precipitação naquele ano. X4, precipitação naquele ano. Por quê? Eu vou achar a precipitação para substituir aqui, exatamente resolvendo essa equação. Então, eu resolvendo a equação, tenho que a precipitação, levando em consideração que esses dados estão muito bons, que os postos estão próximos e tem uma boa representatividade, uma boa correlação, a precipitação que eu vou colocar aqui é de 1.203,84 ou 1.204 milímetros. Então, aqui é 1.204. Ok? E vocês podem ver que não há uma ligação muito próxima. Aqui ele caiu, reduziu e depois ele subiu. Aqui ele subiu, subiu. Aqui ele caiu e depois subiu. E aqui ele caiu e depois subiu, né, a precipitação. Então a gente não pode fazer essa análise, tá? Porque vocês podem ver que esse posto aqui não seguiu a mesma tendência. Tá? Não seguiu a mesma tendência. Então, por essa razão que a gente usa essa equação aqui para determinar a vazão. A precipitação. Ok? Muito bem. Exercício 8. Determinar a intensidade média de uma chuva de duração de 1 hora e 20 minutos. Período de retorno de 50 anos para as seguintes cidades. Aí eu tenho a cidade de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, São Carlos e Rio de Janeiro.
e as suas respectivas equações de IDF, tá? Então tem aí o IDF de São Paulo, o IDF do Rio, São Carlos, Curitiba e Belo Horizonte. Então, vamos lá, vamos resolver. O que eu sei? 1 hora e 20 minutos são 80 minutos, né? 60 mais 20. E o meu TR, tá? Meu TR de 50 anos. Vamos lá. Vamos resolver aqui. São Paulo. A equação de IDF é 3.462,7 vezes TR a 0,172 sobre T mais 22 elevado a 1,025. Calculando, fazendo as devidas substituições, no TR eu coloco 50 e no meu T eu coloco 80. Eu tenho aqui que a intensidade para esse tempo de duração de chuva e esse tempo de retorno, a intensidade máxima é de 59,27, 26,8 ou 27 milímetros hora, tá? E aí eu vou fazendo para cada um dos outros. Para Curitiba, faço todo o cálculo, tem lá 70,48 milímetros hora. Para Belo Horizonte, 178,076. Para a cidade de São Carlos, 53,59. E para Rio de Janeiro, 73,77 milímetros hora. Tá? Bastante equaçãozinha aí. Nada mais do que substituição, tá? Tendo a equação do IDF do local, tá? Aqui, por exemplo, São Carlos. Eu só substituo o valor aqui no TR e no T e calculo. Não é nada demais, tá? Muito simples de se calcular. Aqui eu vou utilizar outra forma, ou seja, determinar a precipitação média anual numa bacia hidrográfica, representada nessa figura pelas minhas isoetas, em um ano médio e as áreas por elas definidas. Então eu tenho as áreas entre isoetas já definidas, tá? Vocês não precisam calcular, ok? Só tirar uma dúvida, Marcos, você está enxergando a apresentação ou já saiu fora? Só para saber. Você fez um comentário, Marcos, é só para eu saber se você está enxergando ou não. Professor, eu acho que minha internet tá meio ruim aqui. Aí eu saí e entrou de novo. Agora tá aparecendo. Não, tudo bem. Independente, só para vocês ficarem descansados, tá? O vídeo depois vai estar lá no YouTube, tá? Qualquer coisa é só vocês olharem o vídeo, tá? Não precisem se preocupar com isso, tá? E agora, como eu estou gravando aqui no meu computador, fica um pouco mais fácil, tá? Caso... É meio difícil de perder, mas se perder eu gravo de novo, tá? Sem problema nenhum. Então tá. Como é que eu vou fazer a precipitação média anual disso aqui? Eu vou utilizar a seguinte equação. Vamos lá. A precipitação média somatório das precipitações média entre as isoetas, tá? Vezes a fração da área, igualzinho lá da outra. Então eu tenho a precipitação média das isoetas e as áreas. Eu tenho lá, isso aqui é a área 1, 2, 3, 4, 5. Então a área total é 195 km². O meu KI vai ser AI sobre a área total. Então aqui, ó, primeiro, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo, terceira, quarta e a quinta isoeta. Então na primeira isoeta é 35. 35 dividido por 195, tá? É o meu KI. Eu tenho lá duas isoetas, tá? Lá na minha área aqui eu tenho as isoetas, certo? As linhas de precipitação. Eu tenho uma aqui de 1250, perdão, aqui 1250 e aqui de 1200. Essa precipitação média, aqui eu vou fazer o quê? Esse PI aqui é a média das isoetas. Então, essa aqui é, vamos dizer, área 1, área 2, área 3, área 4 e área 5. Desenhei mal, mas vocês vão entender. Então eu tenho aqui as duas isoetas, 1250 e 1200. Qual que é o meu PI daqui? É só pegar soma
divide por 2. Nada mais do que isso, tá? É o que está aqui. Multiplica pelo K, né? A razão de área de influência aqui entre essas isoetas, nada mais é que a área aqui, né? Entre as isoetas da minha bacia em relação da bacia toda, que está aqui também calculado. Então, só fazer o somatório disso aqui, eu tenho a minha precipitação média, tendo como dados as isoetas da minha bacia. Então, eu tenho lá, precipitação média é 1139,1 milímetros, tá? Essa é a precipitação média anual naquela bacia. Aqui uma perguntinha um pouco mais teórica, né? Qual a diferença entre pluviômetro e o pluviógrafo, tá? Simplesmente é a relação do o que cada um faz, tá? Qual o processo. Os dois são instrumentos para recolher e medir a quantidade de líquidos ou sólidos como chuva, tá? Quando a gente fala sólido, a gente está levando em consideração aí granizo e neve, tá? O pluviógrafo, a diferença do pluviômetro e do pluviógrafo tá só que assim, o pluviógrafo é exatamente o que um pluviômetro é. Um instrumento meteorológico para recolher e medir a quantidade de líquidos precipitados durante um tempo. A única coisa é que ele, enquanto o pluviômetro ele não tem capacidade de registrar tempo, tá? Ele não tem, ele na verdade você faz medições por tempo. Então eu sei quanto choveu, vamos lá, se eu faço 2 medições por dia, eu sei quanto choveu a cada 12 horas. Se eu faço 4, eu sei quanto choveu a cada 6 horas. Se eu faço 3, eu sei quanto choveu a cada 8 horas, tá? Mas se choveu na primeira ou na 8ª hora, não tenho a mínima ideia, tá? O pluviógrafo tem essa diferenciação porque ele registra esse tempo, enquanto registra a coleta, tá? Então, enquanto eu estou coletando a precipitação, eu estou registrando isso em um gráfico ou isso dentro de um banco de dados eletrônico, num data logger, com o seu devido tempo. Ou seja, caiu 10 ml, eu marco lá 10 ml, caiu às 2h30, mais 10 ml às 2h31 e assim vai, tá? A outra característica é que um pluviógrafo ele pode ser conectado a um registrador, tá? Que ele vai marcar isso daí, a gente chama isso de registrador automático, é o datalogger. Como também posso transmitir os dados armazenados em formato digital, tá? E com funcionalidades de transmissão, e aí pode ser por internet, rádio, GPRS, SMS não mais, tá? O GPRS é mais barato, vamos por assim dizer, satélite, tá? Essas são os meios de transmissão. Além do pluviômetro e do pluviógrafo, quais são as outras opções que eu tenho para medir precipitação? E aí eu tenho duas opções que, por sinal, são as últimas a serem mostradas, tá? Mas são as mais comuns e uma mais moderna. A mais moderna que a gente tem hoje é o desdrômetro, tá? É esse aqui. É o desdrômetro, que é um sistema que capta a gota, então ele consegue definir o tamanho e o tempo que leva para passar, então ele consegue definir o volume no tempo e a velocidade com que essa gota ou floco de neve passa no sensor, tá? Esse é o modelo mais comum. O radar, tá? Como que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, que fica na cidade de Araguari, tem uma resolução de leitura de 400 km, ou seja, num raio de 400 km, a previsão, a leitura pluviométrica do radar ali de Araguari é muito boa, tá? É claro que ela é ideal para a gente fazer correções nos dados pluviométricos que a gente tem na cidade, tá? Nada substitui a coleta física da água, tá? da precipitação, mas esses novos equipamentos são equipamentos muito mais modernos, tá? E por último, imagem de satélite que a gente consegue também
definir altura de nuvem, volume de nuvem, densidade de nuvem, né? E, por modelos matemáticos, definir, consequentemente, a sua precipitação. Vamos lá. Vamos falar de Campo Grande. Considerando a equação de IDF, que está lá no plano diretor de drenagem urbano da cidade de Campo Grande, desenvolvido em 2005 e publicado em 2015, através de dados do posto de observação lá da Central do Cidadão, tá perto ali do supermercado Extra, tá ali no Maracaju. Você tem essa equaçãozinha aí e ele quer qual a intensidade da chuva de duração de 40 minutos que tem probabilidade de ser igualada ou superada em um ano qualquer, 1%, né? Tem a probabilidade de ser igualada ou superada, 1% de probabilidade de ser igualada ou superada num ano qualquer. Primeiro eu tenho que converter essa probabilidade em tempo de retorno, porque eu entro aqui com tempo de retorno, não probabilidade. Tempo de retorno é 1 sobre probabilidade. Então, tempo de retorno é 1 sobre 0,1 ou TR de 100 anos. Beleza, vamos lá na equação. 923,634 vezes 100, que é o nosso TR, elevado a 0,1589, sobre o Tzinho, 40 mais 10 elevado a 0,7419. Então, a intensidade é de 105,40 milímetros hora. É uma senhora intensidade, tá? É uma senhora chuva. Lembrando que a média da cidade de Campo Grande mensal é na casa dos 120 milímetros. Então, a gente está dizendo que num tempo de retorno de 100 anos, a cada 100 anos vai ocorrer, assim, é a probabilidade, tá? De ocorrer uma chuva com uma intensidade de 105,4 milímetros hora. Ou seja, muito superior, às vezes, até a média daquele mês. Tá? É por essas e por outras que não calculamos drenagem urbana com um tempo de retorno de 100 anos. Está calculando de 2 a 5, em alguns casos até um pouco mais quando envolve hospitais e áreas de segurança que a gente precisa. Mas isso aí são casos raros, a gente trabalha sempre de 2 a 5 de TR. Tá? Exercício 13. Admitindo que os dados do poço pluviométrico da tabela apresentada seguem uma distribuição normal. Ih, professor, lá vem a sua mania da gente trabalhar com probabilidade estatística. Desculpem, hidrologia é probabilidade estatística também. Calcular a chuva total anual de um ano muito úmido com tempo de retorno de 100 anos. Retorno de 100 anos. Então vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a probabilidade. Então eu sei que o TR é igual a 1 sobre probabilidade, então a minha probabilidade é de 0,01%. Beleza. O que eu tenho? Existe lá em probabilidade, turma, uma tabela que a gente chama tabela de probabilidade para tempo de retorno. Tá? Essa tabelinha, a gente vai ver ela com mais detalhe ano que vem. Tá? Por isso que eu já estou apresentando ela aqui para vocês. Tá? Essa tabela. E num caso de eventual uso dele numa prova, essa tabela é dada, tá? Em que eu tenho a probabilidade, o tempo de retorno e cada um desses relacionado a um coeficiente Z. O que seria esse coeficiente Z? Tá? Daqui eu tenho a média dessas precipitações, tá? Esse Mixi aqui é a média. E esse aqui o desvio padrão. Então, uma equação de probabilística que a gente usa isso aqui é que a precipitação de um valor, tá, a precipitação de uma determinada probabilidade é igual à média das precipitações mais um coeficiente Z que multiplica o desvio padrão. Ok? Então, eu sei que eu quero uma probabilidade de 0,01%. Eu venho aqui, probabilidade 0,01%. Está aqui.
tá? A 0,01% é o meu TR de 100 e o meu Z de 2,326. Então, simplesmente substituo. A média, eu calculo a média disso aqui, tá? A média disso aqui. Diga. Esse Z está relacionado à curva de distribuição normal? Sim, sim, é por isso que ele fala lá. Segue uma distribuição normal. Por isso que essa tabela pode ser utilizada, tá? Porque é distribuição normal. Se ele não falasse que era distribuição normal, também não posso usar essa tabela. E toda vez que a gente tem um dado que não é uma distribuição normal, mas a gente pode ajustar ele para uma distribuição normal, para ser calculado, eu vou ajustar primeiro para a distribuição normal, para depois eu poder trabalhar com esses dados probabilísticos, tá? Então vamos lá. Voltando lá, achei meu valor, então tem ali, ou seja, ele pede a chuva total anual de um ano muito úmido, é uma chuva, com tempo de retorno de 100 anos, é uma chuva de 1995,40 milímetros. Se a gente tivesse uma chuva mensal igualitária, é como se eu tivesse precipitações de 166 milímetros ano, tá? Naquele ano em questão, tá? 166 milímetros mês, tá? Mas não é bem assim, ok? E vocês podem ver, ó, que não tem nenhum ano aqui. Deixa eu ver se tem. Esse está quase lá, 1928, né? Tá quase lá de 57, perto de um tempo de retorno de 100 anos. Desde então não tem nenhum outro caso próximo a esse valor calculado. Ok? Vamos lá. Aqui eu quero ter o tempo de retorno de uma chuva de 111 milímetros em 2 horas, considerando o IDF de Campo Grande. Isso aqui é muito importante. Hoje mesmo minha esposa veio falar uma coisa engraçada. Ela chegou para mim e falou assim: amor, tem uma previsão que vai chover em Campo Grande lá para meados de outubro, e a previsão é de 20 milímetros. É muito? Falei, não sei. A previsão de 20 milímetros, tá, e em quanto tempo? E aí veio o primeiro bug, né? As pessoas não estão acostumadas a entender que 20 milímetros pode ser muito, como 20 milímetros pode ser nada. Se a gente parar para pensar que a média mensal de Campo Grande está na casa dos 120, 20 milímetros é um valor até respeitável, né? Se a gente se levar que todo dia chove igual, a gente teria aí a mesma coisa que um mês chovendo 600 milímetros, e não vai acontecer isso nunca, né? Então, esses 20 milímetros, se eles caírem em 5 minutos é uma coisa, se eles caírem em 5 horas é outra, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Isso a gente pode até brincar e fazer depois um tempo de retorno. Na hora que ocorrer a chuva, a gente saber quanto que choveu e em quanto tempo e ter uma ideia qual foi o tempo de retorno da chuva lá de outubro. Uma coisa legal pra gente gravar, tá? Usando essa equação. Mas vamos lá. Resolvendo esse exercício, eu tenho lá o meu TR. Opa! O meu TR ele fala em 111 milímetros em 2 horas. Aqui a intensidade é milímetro hora, eu tenho que pegar 111 e dividir por 2, tá? Por isso que está 155,5. Tenho a minha equação, o TR é que eu quero saber. Aqui eu vou entrar com o tempo, 2 horas, tá? E aí eu tenho meu TR de 152,95 anos, tá? Então, 111 milímetros em 2 horas é a mesma coisa que um TR de 152. E, é claro, se a gente fala lá de novo que durante um mês a gente tem uma média de 120 milímetros e caiu 111 em 2 horas, com certeza é os famosos tempos de retorno de dilúvio que são superiores a 100 anos, tá? Que a gente brinca, né? São os tempos de retorno de Arca de Noé. Na verdade, da Arca de Noé é considerada a Deca milenar. Qual a diferença de uma chuva de 10 anos de tempo de retorno
e 15 minutos de duração de Campo Grande e a maior chuva já registrada no mundo com essa mesma duração. Então vamos lá. TR de 10, tempo de 15, o meu cálculo deu 122,26 milímetros/hora. Então esse daí, TR de 10 e 15 minutos de duração, eu tive uma intensidade de 122,26 milímetros/hora. Qual é a maior chuva registrada no mundo com 15 minutos? Com 15 minutos é essa daqui, na Jamaica, de 198 milímetros, ou seja, 30,56 milímetros. A nossa chuva, né? Na verdade, essa intensidade aqui é por hora, 122,26, e a precipitação em 15 minutos em Campo Grande foi de 30,56 milímetros. E a maior precipitação que ocorreu em 15 minutos no mundo foi de 198 milímetros, ou seja, estamos bem distantes do valor, tá? Ou seja, a gente tem aí 6,48 vezes superior à chuva que a gente teria aí nesse mesmo período aí em Campo Grande, ok? Número 16, qual o impacto esperado do reflorestamento em uma bacia sobre a interceptação e sobre o seu escoamento? Então a gente foi o finalzinho da aula de hoje, falamos muito sobre interceptação, então qual que é o impacto esperado? Turma, o impacto esperado de um reflorestamento numa bacia é o aumento da minha interceptação, tá? O aumento da minha evapotranspiração e da redução do escoamento. Então, turma, isso também é uma das soluções, vamos dizer assim, ambientais ou ambientalmente amigas, vamos por assim dizer, para redução dos picos de escoamento e as inundações nas cidades, é aumentar o número de árvores, tá? É claro que aí tem N problemas, né? Qual árvore ideal para ser colocada? Isso aí a gente tem que chamar biólogos, botânicos e arquitetos urbanistas para fazerem essas definições e decisões. Mas depois que isso é escolhido, quanto mais árvore você tem numa cidade, mais fresca é a cidade, menos inundações a cidade tende a ter, porque uma grande parcela da minha precipitação vai ser interceptada pelas árvores. É claro que a gente tem N outros meios de reduzir o escoamento superficial, mas esse é um caso clássico e está provado aí que um reflorestamento aumenta a redução do escoamento superficial numa bacia, tá? Um exercício 17 eu tenho aí agora. Se durante um ano ocorrem 60 eventos de chuva com mais de 2 milímetros, qual é o impacto da substituição de florestas por pastagens sobre o escoamento, considerando a capacidade específica de interceptação igual a 1,2 milímetros? Tá. Seguinte, turma. Esses bandos de dados aí, às vezes nos confundem, né? E o que a gente mais está interessado em saber aqui é capacidade específica de interceptação. Então a gente tem aí a nossa índice foliar, tá? Para cada um dos casos, floresta e pastagem. Eu tenho a capacidade de interceptação da floresta. Se a capacidade específica de interceptação é 1,2, o índice foliar é 6, então a capacidade de interceptação da floresta é de 7,2. Se a capacidade de interceptação da pastagem é o índice foliar, né, da pastagem é 1,7, eu tenho aí a capacidade específica vezes o índice foliar, e eu tenho aí a capacidade de interceptação da pastagem de 2,04. Avaliando um menos o outro, eu tenho aí
uma capacidade reduzida de 5,16 milímetros, ou seja, um aumento de 71,67% no meu escoamento. Tá? Então isso aí é bom para a gente ter uma noção da capacidade específica, do impacto que ocorre quando a gente troca floresta por pastagem. Aumenta aí substancialmente o escoamento. Tá? E, consequentemente, se o solo não estiver preparado, vai aumentar transporte de sedimentos, erosão, comatação de canais, né? Então tem todo um outro problema envolvido. Isso aqui foi um exercício de... um exercício de concurso. Não lembro agora onde foi, se foi da ANA ou se foi lá da... Foi apresentado pela Federal do Paraná. Técnico em hidrologia, tá? Deve ter sido lá para o órgão ambiental do Paraná, governo do estado do Paraná. Então tem aqui, ó, sobre o fenômeno da interceptação do ciclo hidrológico, eu assinale a alternativa correta. Então as alternativas são: a interceptação é um fenômeno bem conhecido e simples de se estudar. A interceptação tem efeito de acelerar o ciclo hidrológico. A interceptação é produzida pela cobertura vegetal e armazenamento em depressões. No caso de cobertura vegetal, a capacidade de interceptação independe das características da precipitação, intensidade, duração e volume. Ou, por último, no caso da cobertura vegetal, a capacidade de interceptação independe das características da própria cobertura vegetal, independe das condições climáticas. Qual seria, neste caso aí, a alternativa correta? Interceptação é fácil de estudar? Não é. Tanto que a gente tem uma cacetada de suposições. Acelera o ciclo hidrológico? Não, ele não vai mudar, nem vai acelerar, nem vai retardar o ciclo hidrológico. Ele vai mudar parcelas, né, do meu ciclo hidrológico. O que era antes a parcela de evaporação vai aumentar ou vai reduzir. O que era de escoamento superficial vai aumentar ou vai reduzir, mas ele não acelera nem retarda. Independe da característica da precipitação, intensidade, duração e volume? Não. Dependendo do tipo de intensidade, duração e volume, eu vou ter uma interceptação maior ou menor. Por quê? A água que cai na minha folha, ela chega num determinado limite que a folha não segura mais. Então, se for um volume muito grande, uma duração muito grande, uma intensidade muito grande, ele vai segurar uma parcela e depois ele não segura mais. Tá? Da mesma forma que também depende de condições, ela é dependente de condições climáticas. Se tiver vento, diminui minha interceptação. Tá? Então a resposta correta é a C. Interceptação é produzida pela cobertura vegetal e armazenamento em depressões. Tá? Então essa é a resposta correta. No exercício 19, mais um para parar e pensar. Se eu tenho duas florestas exatamente iguais em tudo, e quando eu falo exatamente, é claro, uma suposição utópica, tá? Mas mesmo número de folhas, mesmo tipo de vegetação, mesma dispersão foliar, exato, igual, tá? A perda por interceptação para uma mesma chuva, e aí mais uma suposição utópica, ou seja, está caindo nas duas florestas a mesma intensidade, o mesmo volume, tá? Durante o mesmo tempo. A interceptação vai ser maior em Brasília do que em Campos do Jordão. Tá? Ou seja, se eu estou considerando isso aí, eu estou dizendo, afirmando que a interceptação em Brasília será maior em Brasília, a interceptação será maior em Brasília do que em Campos do Jordão. Isso está certo ou está errado? Bem, então vamos avaliar. Ela está certa, porque a perda por interceptação é a fração da chuva que é evaporada diretamente da copa, não atingindo o solo. Se eu tenho um local que é mais quente, e aí vem aquilo, a interceptação está diretamente ligada também com as condições climáticas, locais mais quentes evaporam mais rápido. Então, o que caiu na minha folha vai evaporar mais rápido em Brasília, que tem uma temperatura média de 27 graus, do que em Campos do Jordão, que eu tenho uma temperatura média de 20 graus. Tá? Então, isso daí tem que ser levado em consideração, sim. Então, por essa razão que a interceptação
olhando essa utopia de mesma chuva, mesma duração e iguais condições de folhagem, eu teria interceptações diferentes, maior em Brasília do que em Campos do Jordão. E se eu não me engano, o último exercício eu tenho aí mais um exercício de interceptação. Florestas de pinos em regiões temperadas apresentam perda média por interceptação de acordo com a seguinte equação. Essa equação aí é específica, desenvolvida por um pesquisador para floresta de pinos, por isso que ela foi dada para vocês, tá? Não há necessidade de ficar sabendo dela, tá? Ela será dada em caso necessário. Então a perda por interceptação é igual a precipitação menos 0,1 que multiplica a precipitação menos 0,1 que multiplica o número de chuvas no meu ano, tá? Então, neste caso, eu quero calcular a interceptação em um dado ano cuja precipitação em números de 80 chuvas atingiu um total de 820 milímetros, tá? E eu quero que expressar essa interceptação de percentual da minha precipitação. Então, aplicando a equação, eu tenho 820 milímetros de chuva em 80 eventos. Substituo na minha equação, eu tenho uma uma interceptação de 74 milímetros. Fazendo uma relação dessa com a precipitação que ocorreu no local que foi durante esses eventos foram de 820 milímetros, eu digo que a minha interceptação representou 9,04% da pluviosidade, tá? Ou das precipitações nesses 80 eventos. Ok? Muito bem, turma. Então, esses aqui foram os nossos exercícios. E vamos para a segunda palavra passe, tá? Segunda palavra passe para a nossa aula é pluviômetro. Então, por favor, coloquem aí pluviômetro no seu chat para a gente poder finalizar as nossas aulas. Então, a segunda palavra passe é pluviômetro.